Provérbios 17, verso 10. Diz assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Só isso. Esse versículo está dizendo o seguinte: uma pessoa prudente, ela aprende mais com uma repreensão, com uma disciplina, do que um insensato aprende apanhando, levando 100 açoites, que era uma medida exagerada. Era proibido nos tempos bíblicos, era proibido no povo de Israel açoitar alguém com mais de 39 chibatadas, mais de 39 açoites. E aqui era para que 39 açoites, era para que a pessoa aprendesse, entendeu? Corrigisse sua conduta. Isso não dê as 40, dê só 39. Aí aqui a Bíblia está descrevendo o perfil de uma pessoa que leva 100 açoites e ainda não aprende. Mas ele fala que essa pessoa é o quê? Insensata, está dizendo aí. Um insensato. Leva 100 açoites e não aprende. Já o prudente, ele aprende apenas com uma repreensão. Apenas com uma palavra já aprende. Irmãos, a nossa vida seria muito mais fácil se a gente aprender simplesmente ouvindo, né? Muitas coisas a gente só aprende apanhando. Não é vontade de Deus que a gente sofra. Sabia? Mas por que é que a gente sofre? Porque a gente não escuta a Deus. Quando a gente escuta Deus, obedece a Ele, a gente sofre menos. Sabia? Você pega pela história do povo aí. Deus mandou o povo ir lá. Deus primeiro disse a Adão e Eva, né? Olha, não coma dessa fruta. Não foi? Não coma, vocês vão passar bem. Eles foram lá e comeram. Qual foi o resultado? Nós estamos sofrendo até hoje os resultados disso aí, né? Aí, logo depois, né, que eles cometeram esse pecado, Deus designou uma obra para cada um. Disse: Adão, agora você vai ter que suar o seu rosto. E a mulher disse: agora você vai sentir dores de parto. A terra agora não vai produzir como produzir, não. Você vai ter que trabalhar ela. Antigamente, disse que não chovia. Disse que todo dia passava uma brisa suave de água sobre a terra e a terra produzia por ela mesma. Tudo de bom. Depois do pecado, agora você vai ter que suar e trabalhar. Era a vontade de Deus que fosse assim? Não era. Aí Deus foi e disse: agora você vai trabalhar. E aí está a primeira bênção disfarçada. O ser humano, Adão ali naquele momento já poderia dizer: não gostei, né? Vou ter que trabalhar, vou me revoltar. Se ele fizesse isso, seria pior para ele. Porque aquilo que Deus deu para ele foi uma bênção, o trabalho. Entendeu? Através do trabalho, ele seria disciplinado. Ele aprenderia a reconstruir, reconquistar aquilo que ele perdeu. O trabalho seria o meio para isso. Essa seria a bênção por meio para ele aprender. O livro de Números fala também que Moisés enviou 12 espias durante 40 dias para espiar a terra. Era uma tarefa difícil, mas era também para provar eles. Eles deveriam simplesmente observar a terra e voltar e dizer: olha, observamos a terra, vamos conquistar a terra. Mas aí eles se revoltaram, se indignaram. Aquilo seria uma bênção para eles, observar a terra, glorificar a Deus. Mas aí eles se indignaram. Não acharam proveito naquele trabalho. E começaram a questionar Deus. Não, Deus nos mandou para um lugar que já tem dono. Qual foi o resultado disso? Eles não puderam entrar na terra prometida. Deus disse: já que vocês estão dizendo que não podem entrar, então vai ser como vocês estão dizendo. Vocês não vão entrar. Vocês vão passar 40 anos vagando no deserto. Não é assim que vocês querem? Eles haviam dito a Moisés: é melhor a gente morrer no deserto do que ir para esse lugar.
Aí disse, é exatamente o que vocês estão dizendo, é o que vai acontecer. A mensagem que Deus mandou Moisés falar para eles. Deus queria que eles ficassem vagando 40 anos no deserto? Não queria. Mas as pessoas não ouvem as palavras de Deus, não seguem o que Deus manda. A lei de Deus, ela traz a recompensa em si mesmo. Obediência a Deus não nos salva, mas obediência a Deus nos abençoa. Sabia? Olha, quando você não mente, quando você não rouba, quando você não adultera, quando você não trai, você perde ou ganha? Você ganha. A bênção já está aí, entendeu? A pessoa pensa assim, não, eu vou obedecer a lei de Deus para Deus me abençoar. Não. O simples fato de você obedecer já é uma bênção. Você já está sendo abençoado simplesmente em estar obedecendo a lei de Deus. Ela já traz a recompensa em si. Aí quando você não obedece, aí vem a consequência, que é a punição. E Deus manda para você as bênçãos disfarçadas. Não sei se vocês assistiram um filme que falava, parece que, não lembro se o tipo do filme é O Presente, alguma coisa assim. Que é um homem rico, ele trabalhou muito e conseguiu muita riqueza, né? Aí ele tem um filho, e o filho nunca trabalhou. Aí vai herdar tudo dele, né? Mas aí ele fica para fazer o testamento, para passar tudo para ele, né? Mas ele percebe que o filho não sabe o que é trabalho. Aí ele disse, eu vou ter que fazer esse filho aprender. Aí o filme chama-se O Presente. Só, meu filho, eu vou lhe dar minha herança, mas primeiro eu vou lhe dar um presente. Aí que presente? Aí é uma carta para o tio. Você vai lá para o seu tio no interior e entrega essa carta a ele, que ele vai lhe dar o presente. Aí o filho foi lá e levou para o tio lá, né? O tio dele no interior. Aí o tio leu a carta e disse, muito bem, vamos começar. Eu vou lhe dar seu presente agora. Aí tinha, parece que era 30 ou era 40 hectares de terra assim, para fazer uma cerca, sabe? Vamos começar a fazer a cerca. Eu e você aqui. Você sabe o quanto é um trabalho maneiro, né? De fazer cerca. Tem que cavar o buraco ali, enterrar as estacas, entendeu? E puxar os arames. Para pessoa que nunca trabalhou. E aqui no sertão aí que deve ser um trabalho duro, né? Lá talvez não seja tão duro. Mas aqui no sertão é um trabalho duro. 2 horas da tarde você fazendo cerca. Aí o rapaz disse, rapaz, eu sou rico, eu vou fazer cerca. Ele disse, você tem que fazer. Seu presente seu pai lhe deu. Bênçãos disfarçadas. E eu achei muito interessante porque a trama do filme mostrava sobre isso, que o jovem ia começar a ver desafios, dificuldades, e esses desafios, essas dificuldades iriam preparar ele. Olha, Deus deu trabalho a Adão, não foi? Aquilo era para o bem de Adão, para que desenvolvesse ele. Bênçãos disfarçadas de trabalho. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Diz assim, o verso 1. Cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O verso 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teu pai os conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Esse foi o versículo que Jesus usou contra o diabo no deserto, lembra? Jesus conhecia essa história aqui. Jesus passou 40 anos ali, 40 dias, não foi? No deserto, com fome e sede, né? E o diabo chegou para ele, disfarçado de anjo. Na verdade, o diabo é um anjo mesmo, né? E ele disse, olha, acabou. Não precisa desse sofrimento. Você não precisa passar fome. Se você está dizendo que é filho de Deus, se é filho de Deus mesmo,
Você já pode transformar as pedras em pães e comer. E Jesus disse, não é bem assim. Nem só de pão vive o homem. Vive da palavra de Deus. Se Deus me mandou passar 40 dias aqui de fome, é porque isso é uma bênção. Bênçãos disfarçadas. Preste atenção. Bênçãos disfarçadas. Nós achamos que bênção é dinheiro, não é? Chega para você, se você está trabalhando, ganhando salário mínimo, agora eu vou arrumar um trabalho para você ganhar 10 mil reais por mês. Ah, que bênção, né? Que bênção. Mas se chegar para você e dizer, olha, agora você vai trabalhar, você está trabalhando ganhando salário mínimo, você perdeu o emprego, agora você vai trabalhar para a igreja de graça. Sabe? Não quero não. Mas como eu estava falando aqui na lição, o trabalho da igreja é uma bênção disfarçada. Os 40 anos no deserto, 40 anos que o povo passou no deserto, algumas pessoas veem assim como uma maldição, né? Diz assim, olha, passou 40 anos no deserto porque castigando, porque o povo era ruim. E realmente não precisava. Mas esse versículo aqui que a gente leu fala que aqueles 40 anos foram para que o povo que aprendesse. Não foi o que a gente leu aqui? Recordar-te-ás de todo o caminho que vocês passaram no deserto, esses 40 anos, para Deus te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos. Aqueles 40 anos foram 40 anos de bênção, para que as pessoas aprendessem. Às vezes você pensa que não, mas quando você adoece, é uma bênção que Deus está lhe dando. Sabia? Às vezes você pensa que não, mas quando alguém lhe ofende, é uma bênção que Deus está lhe dando. Quando alguém lhe agride, é uma bênção que Deus está lhe dando. Você já parou para refletir sobre isso? Veja bem o que eu estou falando. A gente pensa que bênção é só coisa positiva, né? Deus diz aqui que o povo passou fome, não diz aí? Mas passou fome para quê? Para aprender a obedecer a Deus. Para aprender que nem só de pão vive o homem. E se a pessoa aprende aquilo, realmente ela percebe o valor daquilo. Você pode esquecer tudo que eu falar, mas não esqueça disso. Grave bem essa frase. Tudo de ruim que lhe aconteceu, o diabo usa para lhe desanimar. E tudo de ruim que lhe aconteceu, Deus usa para lhe melhorar, para lhe transformar. Veja bem, grave bem isso aí, viu? Aconteceu muita coisa ruim comigo, então por isso que eu sou assim. Aconteceu muita coisa ruim comigo, então por isso que eu sou doente, por isso que eu sou assim. Ou você pode dizer assim, aconteceu muita coisa ruim comigo, então por isso que eu superei, porque Deus me ajudou. Porque Deus está comigo. Se você acreditar na versão do diabo, você vai viver sempre de cabeça baixa, desanimado, porque ele usa aquilo exatamente para lhe desanimar. Mas se você acreditar na versão de Deus, ele fez você passar fome, ele fez você passar crises, ele fez você passar angústias, para que você melhorasse. Foi isso que ele fez aqui com o povo. Deus não gosta que você sofra, ele não deseja que você sofra, mas ele sabe que muitos de nós só aprendemos sofrendo. O povo aqui, só conseguiu aprender sofrendo. E Deus sabe também que existem pessoas que nem sofrendo aprendem. Mas elas precisam passar pelo sofrimento, mesmo que não aprendam. Aquele versículo que a gente leu diz assim: o prudente, ele aprende com uma repreensão, mas o insensato, você dá 100 açoites nas costas dele e ele não aprende. A irmã White, ela levou uma pedrada na cara, ficou cega um bom tempo. Não conseguia enxergar, não conseguia escrever, não conseguia fazer nada. Chegava na escola, a professora mandava ela para casa. Vá para casa que você não tem condição de estudar. Isso é uma maldição ou uma bênção? Uma bênção disfarçada. A irmã White depois escreveu um texto lá, não sei qual é o livro, depois eu vou pesquisar. Ela diz assim: aquilo foi a maior bênção que eu já recebi na minha vida, porque me ensinou a depender 100% de Deus. Por isso que Deus pôde usar ela. Deus pode usar pessoas que se esvaziam de si mesmo. Se uma pessoa estuda e se forma, faz um mestrado, um doutorado, e Deus chama ela para ser profeta, ela vai ter a tendência de quê? De basear
o ministério dela naquilo que ela estudou. Mas quando a pessoa é totalmente incapaz, não enxerga, não estuda, não foi à escola, e Deus chama ela, faz ela compreender que tudo aquilo é 100% de Deus, não tem nada dela. Isso é uma bênção ou não? Bênçãos disfarçadas. Entendeu? Bênçãos disfarçadas. Você lembra daquela história que Davi fugiu do seu filho? O filho de Davi foi lá, perseguiu ele para matar. O nome do filho de Davi chama-se Absalão. E ele conspirou para perseguir Davi, correr atrás de Davi para matar Davi. E Davi conseguiu fugir, né? E Davi ficou triste com o filho que depois ele morreu, né? E tudo. E na vida de um pai, tem uma maldição pior do que essa? Um filho perseguindo o pai para matar, e depois o filho teve que ser morto. Mas até daí saiu uma bênção. Já imaginou? Davi aprendeu. Do mesmo jeito que o povo passou 40 anos passando fome e dificuldade no deserto, comendo maná que eles não gostavam, mesmo jeito Davi passou por aquela experiência para ele saber realmente o que significava arrependimento. Porque ele poderia se revoltar contra Deus ali, entendeu? E Deus deu aquela experiência a ele para que ele se apegasse a Deus. Meu filho está querendo me matar, e se ele me matar, Deus é justo. Aqui, ó, Timóteo, abra aí, Timóteo é lá no Novo Testamento, né? Fica um pouquinho antes de Hebreus. 2 Timóteo 3,7 diz assim: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Só esse versículo aí. Se quiser entender o contexto, depois você lê o capítulo. Mas aqui está descrevendo um tipo de pessoa que está aprendendo sempre, mas nunca aprende. Aprende, mas não aprende. É a pessoa ensinando, mas ela não aprende. As bênçãos disfarçadas no casamento. Muitas vezes o esposo se cansa da esposa e diz: eu cometi um erro em casar com essa mulher aqui. E eu tenho aprendido isso pelo que a palavra de Deus diz, né? Que Deus une as pessoas exatamente para isso, para provar as pessoas e para desenvolver as pessoas. É aquilo que você pensa que é o seu mal, é o que está lhe abençoando. É uma bênção disfarçada. Porque Deus dá a você exatamente aquilo que você merece. Você pode pensar assim: não, mas eu queria ter... o homem pode pensar assim, né? Ou a mulher: eu queria ter o esposo perfeito. Eu queria ter a esposa perfeita, que fosse para a igreja, que lesse a Bíblia, né? Mas só que se você observar bem, é assim que você é. A mãe às vezes chega para a filha: se eu queria que essa menina fosse obediente. E será que é assim que ela é? Foi assim que ela foi com a mãe dela? É assim que ela é com Deus? Todos nós queremos coisas perfeitas. Queríamos que as coisas fossem perfeitas para nós. Mas Deus só pode dar algo perfeito para quem é perfeito. Se você é imperfeito, Ele vai lhe dar coisas imperfeitas para que vocês se aperfeiçoem. Uma coisa imperfeita aperfeiçoa a outra. Ele, né? Ele que é a perfeição pode aperfeiçoar as coisas. Desde que você aprenda com isso. Como é que se aprende? Como é que se aprende? Deus disse: olha, Adão, agora você vai suar para trabalhar a terra e aprender a tirar o sustento dela. Se Adão disser assim: tudo bem, Senhor, vou fazer exatamente o que o Senhor está dizendo, ele vai o quê? Aprender. Mas se ele disser assim: não, Senhor, eu não gostei disso não, isso aqui dá muito trabalho, eu não vou fazer isso não, ele aprende? Não aprende. Olha, Naamã, o profeta Eliseu disse: vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã disse: é que pode?
Lá na minha cidade, o Divan, ele falou, tem 2 rios que a água é transparente. Você vê os pés lá dentro d'água. Aí ele me mandou mergulhar num rio sujo. Só tem lodo e lama. Água barrenta. Tinha como ele aprender assim? Não tinha como ele aprender. Ele só pode aprender quando você faz o que Deus manda. Naamã foi lá, mergulhou, deu 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão, a sua pele se tornou como uma criança. Era uma missão, era um trabalho extremamente desagradável para ele, não era? Do mesmo jeito, talvez a sua vida seja algo extremamente desagradável que você tem que lidar com seu filho, com seu marido em casa. Mas é exatamente aí que Deus está lhe educando, lhe ensinando. São bênçãos disfarçadas. Você só precisa enxergar essas bênçãos. Porque nós, por natureza, a gente não gosta de dificuldade, não gosta de trabalho, não é? Você sabendo que poderia entrar na terra prometida de imediato, de repente Deus chega para você e diz, você vai passar 40 anos vagando no deserto. Era uma coisa desagradável. Mas até ali, naqueles 40 anos, havia uma bênção disfarçada. É maravilhoso o que Deus faz conosco, porque Ele nos dá a lei para que a gente obedeça. E se a gente desobedecer, Ele nos dá bênçãos disfarçadas. Ele nos disciplina, entendeu? Mas essa disciplina traz em si uma bênção. Se você seguir, se você obedecer. Muitas das vezes, nós não queremos seguir o que Deus manda, aceitar o que Deus faz conosco, porque são coisas desafiantes, desagradáveis. Levar você a mergulhar 7 vezes numa água suja. Outra coisa desagradável que eu me lembrei agora que tem aqui na Bíblia, abra aí na sua Bíblia em Jeremias 27, verso 8. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Só esse versículo aí, ó. Jeremias 27, verso 8. O que Deus está dizendo aqui? Ele diz que todo mundo deveria se sujeitar ao rei da Babilônia. Eu falando isso aqui para vocês, parece ser uma coisa simples, né? Olha, é tão simples, se sujeitar ao rei da Babilônia. Só que o povo de Israel, eles tinham o seu rei, que era o rei Zedequias. Isso significava o quê? Eles teriam que destituir o rei, teriam que se sujeitar à Babilônia. Aquilo era o quê? Uma humilhação. Diz assim que aqui nesse versículo, diz que a humilhação é tão grande que diz assim, que tem que baixar o pescoço, não é assim que fala, né? Sujeitar o pescoço debaixo do jugo significa aquilo que se faz com o jumento, né? Você pega o pescoço do jumento e coloca o jugo em cima assim, do boi, né? Isso era uma coisa agradável de se aceitar? O que vocês acham? Mas era a vontade de Deus. Por quê? Aquilo era o quê? Uma bênção ou uma maldição? Era uma bênção disfarçada. Todas as pessoas que fizeram isso foram para a Babilônia e prosperaram. Basta você ler o livro de Daniel. Daniel chegou lá na Babilônia, ele prosperou, se tornou ministro do rei da Babilônia. Um cargo que talvez ele nunca tivesse lá em Israel. Por quê? Porque ele aceitou o que Deus falou. Entendeu? Aceitou o que Deus falou. Olha, às vezes uma pessoa lhe fere, aí Deus diz assim, olha, você tem que perdoar. Aí você diz, não, mas eu não perdoo. Não perdoo. Não perdoo porque não perdoo. A palavra de Deus, ela sempre nos diz que a gente deve perdoar, não é isso? Todo mundo, inclusive os inimigos, que na verdade ninguém vai perdoar quem não nos faz mal, né? Mas geralmente quem mais nos faz mal são os amigos, né? Pessoas próximas. Aí Deus diz, vai lá e perdoa. Você tem que perdoar. É mais ou menos isso aqui, ó. Se sujeite. Se submeta. Se você fizer isso, vai ser melhor, mais fácil para você. Aí se você se revolta e diz, não vou não tem como, não tem como. O que é que você ganha? Você só ganha doenças, sabia? A falta de perdão produz doença no corpo, na mente, desequilíbrios emocionais. Então,
tudo que Deus nos manda fazer, muitas vezes para nós parece uma humilhação. Como era para Naamã mergulhar nas águas, era uma humilhação para ele, mas aquilo abençoou ele. Mandou o povo caminhar 40 anos no deserto. Era uma humilhação para o povo, mas foi uma bênção para eles. Aí, Deus mandou o povo se sujeitar. Se sujeita à Babilônia, ele vai escravizar vocês. Mas mesmo vocês sendo escravos, vocês vão ser abençoados. Todo mundo que foi abençoado. No livro de Esdras, tem a história lá, Ivan, que diz que quando terminou o tempo de Nabucodonosor, que era para o povo voltar, o povo que estava lá não queria voltar mais, porque estava vivendo bem demais. Entendeu? Eles disseram, vamos voltar para Jerusalém. Não, aqui eu estou bem. Eu tinha deles que era empresário lá na Babilônia. Ganhava dinheiro, emprestava dinheiro. Prosperaram na Babilônia. Por quê? Seguiram o que Deus falou. Era uma humilhação? Era, mas era o que Deus estava mandando. Era uma bênção disfarçada. Existem pessoas que aprendem sempre, mas nunca chega o conhecimento da verdade. É Deus falando, disciplinando, mas não entende, não aprende. Judas passou 3 anos e meio ao lado de Cristo, vendo as lições de Cristo ali diariamente, não aprendeu. Aqui na igreja também existem pessoas que vêm para a igreja o tempo todo, estão assistindo o culto, participam, mas não aprendem. Continuam estagnados. Olha, eu me lembrei agora, tem uma história interessante de um homem na Bíblia chamado Geazi. Já ouviu falar nesse nome? Geazi. Olha, Geazi, ele era um aprendiz de profeta. Você lembra da história de Elias e Eliseu? Tem assim que diz que Elias ia passando, aí estava lá Eliseu. Qual era o trabalho de Eliseu, lembra? Quem sabe dizer? Ele estava com as juntas de bois. Ele cuidava, disse que era 12 juntas de bois. Ele estava com a 12ª. Ele trabalhava ali, acho que era cultivando a terra com aqueles bois, né? Trabalhava na agricultura ali, na pecuária, cuidando daqueles bois. Elias chegou lá, aí diz que Elias jogou o seu manto sobre Eliseu. A capa que ele trazia, né? Jogou sobre Eliseu. E Eliseu entendeu que aquilo era o quê? Um chamado para ele seguir Elias. Se tornar um aprendiz de profeta junto com Elias. E Eliseu passou um certo tempo ali ao lado de Elias, aprendendo o ofício de profeta. E Eliseu se tornou um profeta também. Diz que quando Elias subiu ao céu, né? Diz que ele jogou a capa, né? E Eliseu pegou aquela capa e ficou com ela. E diz que ele pediu porção dobrada do Espírito. Do Espírito Santo que agia na vida de Elias. Eliseu se tornou um profeta também, que fez talvez muito mais coisa do que Elias. Só que aí aparece Geazi. Olha o que eu estou querendo falar para vocês aqui. Geazi deveria ser o próximo profeta. Mas aqui, eu acredito que a maioria de vocês aqui não sabe nem quem é Geazi, não? Eu falo Elias. Vocês sabem, lembra, né? Eliseu também lembra. Mas Geazi ninguém lembra. Porque, do mesmo jeito que Elias chamou Eliseu para aprender o ofício de profeta, Eliseu chamou Geazi. E Geazi deveria acompanhar Eliseu na sua tarefa diária para desenvolver a mesma conduta de profeta para se tornar um profeta. Geazi aprendeu? Não aprendeu. Estava o tempo todo ali ao lado de Eliseu, mas não aprendeu. Teve um dia lá que Eliseu ressuscitou uma criança. A mulher, o filho passou mal, morreu. Aí a mulher deixou o menino em cima da cama e correu, foi chamar Eliseu. Aí estava lá Eliseu e Geazi. Aí Eliseu disse, olha, a mulher está vindo aí, está em angústia, pega esse meu cajado. Aí disse que Eliseu andava com um cajado, né? Aí deu esse cajado a Geazi, entendeu? Aí disse, pega esse cajado e vai lá onde está essa criança e coloca o cajado em cima da criança. E Geazi pegou o cajado e partiu, colocou em cima da criança, não aconteceu nada. Pegou o cajado de volta, voltou, aí entregou a Eliseu. Disse, eu coloquei o cajado lá, não resolveu nada. Aí Eliseu disse, pois vamos lá. Aí Eliseu foi lá, disse que Eliseu se deitou 7 vezes sobre a criança. Aí disse que a criança espirrou e ressuscitou. Ele devolveu a filha à criança. Aquilo era o quê? Lição para Geazi, né? Aprendendo.
Diz que uma vez cercaram a casa de Eliseu para matar. Eles queriam prender Eliseu ou matar ou prender, no mínimo prender. Diz que Geazi se agoniou e disse: agora, meu pai, o que vai acontecer com a gente? Estamos mortos. Estamos perdidos. Aí Eliseu disse: você precisa aprender a lição. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha, era uma lição básica, né? Mas aí Geazi disse: só tem nós dois, como é que tem mais conosco? E lá fora estava cercado a casa de Eliseu, cercado pelos exércitos da Síria. Vamos prender esse homem agora. Aí Geazi disse: como é que tem mais conosco? Aí Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Aí disse que Deus concedeu naquele momento a visão de profeta a Geazi, que era algo que Eliseu estava tentando transmitir para ele, ensinar. E Geazi viu, disse que ao redor da casa havia carros e cavalos de fogo. E ele viu porque Deus deu a visão dele de profeta. Ou seja, Geazi tinha um futuro promissor. Ele poderia ser o próximo profeta. Mas ele não aprendeu. Quando foi que Geazi caiu? No dia que Naamã, eu falei de Naamã aqui já, né? No dia que Naamã chegou lá para ser curado, ele chegou na porta da casa de Eliseu e Eliseu mandou quem atender ele? Geazi. A Bíblia diz que mandou um mensageiro, mas o mensageiro era quem estava acompanhando sempre Naamã, quem estava acompanhando sempre Eliseu, era Geazi. Aí diz que, o profeta Eliseu mandou que o Senhor mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e vai ficar curado. Aí diz que Naamã, ele ficou assim, de certa forma, indignado, porque ele disse: ele não vai nem me receber. Mandou um mensageiro. Eu pensava que ele vinha aqui para tocar na doença, para curar com a mão dele mesmo. Vou-me embora. Aí foi embora. Aí só que nesse meio tempo aí, ele foi lá e fez, né? Os conselheiros dele lá conseguiram convencer ele que não era trabalho ele mergulhar lá. Disse: olha, chefe, se o profeta tivesse mandado o senhor no Japão e voltar, o senhor não vinha para ficar curado dessa doença? Estou ilustrando aqui para mostrar isso, né? Se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa difícil, caríssima, o senhor não faria? Faria. Para ficar curado, ficaria. E quanto mais que ele pediu só para o senhor mergulhar 7 vezes no poço aí. Isso é mesmo. Então eu vou, aí mergulhou. No que ele levantou a 7ª vez, disse que a pele dele estava como a de uma criança. Limpa e rosada. Ele sentiu naquele momento uma gratidão imensa para com Eliseu. Irmãos, disse que Naamã, ele trazia 10 camelos carregados de ouro, de prata, de roupa. Era uma fortuna calculada em milhões de dólares para o dinheiro de hoje, entendeu? Eliseu e Geazi eram um profeta e um aprendiz de profetas que moravam numa casa simples. A vida dele, o que seria da sua vida se você ganhasse $1 milhão? Imagina aí. Imagine milhões e milhões de dólares. Chegou Naamã, Naamã levantou do Rio Jordão, chegou de novo na porta de Eliseu com 10 camelos carregados de ouro e prata e roupas. E disse: olha, Eliseu, trouxe aqui o seu presente. Trouxe aqui uma recompensa para você, porque você me ajudou. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou aceitar coisa alguma de você. Aquilo ali era uma lição para quem? Para Geazi, entendeu? E uma lição também para nós aqui hoje, mas mais para ele, porque ele era o aprendiz do profeta. Aí o Naamã disse: não, mas fique pelo menos com um camelo, só um. Aí Eliseu: nada, não quero nada. Não, mas fique pelo menos com a roupa. Nada. Ele queria dar os 10 camelos carregados, entendeu? Mas Eliseu não quis nada. Ele disse: ofereceu só um, disse: também não. Aí, vou embora. Aí foi embora. Deixou nada.
No que entraram e se sentaram, Geazi ficou num pé e no outro. Ah, meu Deus. E agora? Porque Geazi sabia a realidade que eles viviam, entendeu? Ele sabia que um só camelo daquele ali resolvia o problema deles, né? A vida do profeta era uma vida difícil, era uma vida de andando cidade em cidade, entendeu? Diz que ele não tinha onde ficar. A Bíblia fala que tinha uma mulher lá, uma sunamita, que via a luta de Eliseu e decidiu fazer um apartamento lá em cima da casa dela para colocar Eliseu lá. Porque ele via que ele não tinha onde ele ficar. Mas como é que a gente vive numa condição dessa? É Geazi refletindo, né? Como é que a gente vive numa condição dessa aqui? O homem não aceita o presente. Aí ele disse assim: eu vou atrás do presente desse homem. Aí foi. Não aprendeu a lição. A pobreza dele, a pobreza de Eliseu, a pobreza de Geazi era o quê? Qual é o título da mensagem aqui? Uma bênção disfarçada. E Geazi pensava que a bênção era o tesouro. E foi atrás do tesouro. Chegou lá, inventou uma história para Naamã. Olha, chegou 2 homens agora lá na casa de Eliseu, e eles estão com fome, e são pobres, e Eliseu mandou pedir prata e ouro para eles lá, e 2 roupas para ele. Aí foi, Naamã disse: não, leva um camelo cheio. Aí encheu um camelo e levou. Aí chegou lá, disse que ele pegou as coisas, escondeu no canto lá, né? Para Eliseu não saber. Aí se apresentou diante de Eliseu. Se sentou lá. E ficou lá tranquilo. Aí Eliseu disse: tu vem de onde? Tá vindo de onde? Aí Geazi mentiu. Disse: eu não fui a parte alguma. Não fui a lugar nenhum. Aí disse: será que eu não vi na hora que você saiu atrás daquele homem? Será que isso era uma ocasião para você estar atrás de prata e de ouro? Na Bíblia não diz isso não, mas era mais ou menos isso assim. Eu estava lhe preparando para ser profeta, mas agora eu vi que você se desqualificou para isso. Do mesmo jeito que você desejou o ouro e a prata daquele homem, você vai herdar também a lepra que ele tinha. Naquela mesma hora, Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, com a mesma lepra que tinha na mão. Disse que ele ficou branco como a neve. É uma doença, né, que afetava a cor da pele. Tempos e tempos ali ao lado do profeta, aprendendo as lições, mas não aprendeu. Porque ele achava que a bênção mesmo era o tesouro, o dinheiro, a riqueza. Não, o trabalho da igreja ninguém ganha nada. Uma vez um colega meu disse a mim: rapaz, tu é dessa igreja aí? Tu ganha quanto? Eu disse: rapaz, eu fui dizer ele: eu não ganho nada, né, financeiramente. Mas ao mesmo tempo eu ganho muito em bênçãos de Deus na minha vida, porque na verdade ele já me abençoou. E quanto mais eu faço o que ele me pede, mais bênção tem nisso aí. Preste atenção, irmãos. Bênçãos disfarçadas. Nós temos essa tendência de ver as bênçãos como sendo só coisas relacionadas a ganhos na nossa vida, né? Mas Deus tem muitas bênçãos para nós. Problemas, como eu falei para vocês, né? Doenças, são coisas nas quais Deus está querendo nos educar. E se você entender isso, você aprende. Mas se você não entender, você continua sofrendo, dia após dia, sem compreender. Que Deus nos abençoe.